Bom, voltando aqui então à transmissão, isso porque a gente teve aí um problema no som, me obrigou a reiniciar o computador. Deixa eu abrir novamente aqui os comentários, pessoal, porque eu tive que reiniciar absolutamente tudo. Deixa eu ver se eu consigo trazer de volta aqui da forma como estavam os comentários. Queria agradecer a paciência de quem ficou. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui o bate-papo de volta então. Isso, principais mensagens. Tô colocando no jeito aqui, tá, pessoal? Só o tempo de abrir mesmo os comentários e voltar à vida ao normal, enfim. De vez em quando esse computador aqui tá travando. Esse computador já me deu várias indicações de que eu preciso realmente trocar o computador. Deixa eu trazer aqui isso. O pessoal tá falando glória a Deus aí. E deixa eu colocar aqui então. Deixa eu ver se eu coloco de volta aqui. F3, F4, isso. Agora tá no jeito. Bom, enfim. Eu fiz uma abertura bonitinha aqui falando sobre essa sacanagem que o Bolsonaro fez com a sociedade brasileira, humilhando os médicos cubanos, o que ocasionou aí, no final das contas, na retirada dos médicos, né, da retirada de Cuba do projeto Mais Médicos, e quem vai pagar por isso, obviamente, é a sociedade mais pobre. Glória a Deus, da Karine Matos, glória a Deus. E eu falo com vocês com toda sinceridade, Deus não está feliz, porque toda vez que um governante toma atitudes que prejudicam as pessoas mais pobres, obviamente, não Deus, mas Beelzebu fica muito feliz, porque Beelzebu gosta muito de quem tem dinheiro, mas Jesus Cristo veio para os mais humildes. E essas atitudes, obviamente, não representam os mais humildes. Mas o triste é imaginar que não foi apenas Bolsonaro que teve essa atitude bizarra, né, de acabar aí com a possibilidade de milhões de brasileiros terem acesso à medicina. Quem fez isso, infelizmente, foram várias igrejas evangélicas dentro do Brasil que apoiaram o governo Bolsonaro, que apoiaram um governo que já estava fazendo esse tipo de discurso há mais tempo, um governo que hora nenhuma mentiu a respeito disso. Ele se propôs para ser isso e ele está sendo hoje exatamente aquilo que ele propôs. O problema é que quem vai pagar por isso são os mais humildes. Deixa eu trazer aqui esse superchat que chegou. Hoje as coisas acabaram vindo um pouco mais atrasadas, então eu esqueci de pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. E se alguém estiver assistindo aí do Facebook, agora eu já não faço nem ideia de como estão as coisas, isso porque no início o problema do som estava muito grande e não sei se está transmitindo no Facebook, mas enfim, se alguém estiver assistindo aí do Facebook, eu gostaria de pedir você para compartilhar aí no Facebook para a gente aumentar o alcance, depois vir participar com a gente aqui no YouTube. Isso porque aqui no YouTube a qualidade é melhor, a gente consegue compartilhar também o bate-papo que está acontecendo aqui ao vivo. Agora eu não sei como é que está a qualidade em lugar nenhum, porque eu tive que reiniciar o computador às pressas, mas o computador que transmite é diferente do computador que faz o corte. Então toda vez que o computador que faz o corte trava, eu tenho condição de reiniciar só ele, sem precisar de reiniciar o computador que transmite. Léo, com o PT na oposição, já causou a primeira derrota do Bozo na votação sobre privatização da nossa água. Graças a Deus, já estava ficando louco. José Alberto Pimentel. José Alberto, olha, o trabalho do PT na oposição, eu não sei o que vai ser depois que virar essa legislatura. Eu acho que depois, né, que os novos deputados e senadores chegarem, isso porque o resultado desse fake news do Bolsonaro foi a eleição de muitos deputados e muitos senadores alinhados com o poder financeiro, eu tenho muito medo que isso não continue. Eu tenho medo até que o Bolsonaro consiga, através aí desses deputados que ele conseguiu eleger, passar sim essas coisas bizarras contra a sociedade brasileira. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho muito medo, mas o que a gente pode fazer, obviamente, é só esperar. Eu estou só, agora que eu fiz todas essas modificações, eu estou tentando entender aqui como que está a minha configuração de áudio. O pessoal mandou um feedback falando que o áudio tá bom. Se o áudio tiver
atrapalhado de novo, eu gostaria que vocês mandassem aí uma mensagem, porque eu não tenho como monitorar. Deixa eu trazer aqui esse outro superchat. Então, hoje a gente tem uma oposição diferente da oposição que a gente vai ter nos próximos 4 anos, tá, José Alberto Pimentel? E hoje, o que acontece é o seguinte: muitos deputados que estão lá estão pirraçando para não fazer isso agora, para deixar acontecer exatamente quando o Bolsonaro assumir, para a culpa cair sobre o Bolsonaro. Marcelo Ferraz, atenção médicos minions, pelo patriotismo e sem mimimi, se apresentar 1/1/19 nos 1.500 municípios que estão livres do comunismo e da saúde cubana, tá ok? Olha, Marcelo Ferraz, eu nem falo com você que esses médicos foram puramente minions, eles foram egoístas. Dentro do Brasil, a gente tem a cultura da competição, uma cultura muito covarde, que é a cultura de que a medicina é digamos que uma mercadoria. Os médicos não... Lá em Cuba, os médicos foram criados numa cultura comunista e por causa dessa cultura eles conseguem ver a medicina como sendo uma dádiva, como sendo algo a compartilhar. Já os médicos brasileiros, eles conseguem ver a medicina como mercadoria. Eu lembro como se fosse hoje, do dia que eu estava lá em São Paulo, morando no inferno na terra, que eu morava num apartamento que o prédio estava em obra, subia uma poeira, eu ficava tossindo o dia inteiro e a noite inteira, e eu fazendo o programa, esse mesmo programa estava nos primeiros dias, eu tossindo, e o amigo Rodrigo Rossi foi e falou: Léo, a minha esposa é médica cubana, ela mandou você usar isso. Eu lembro como se fosse hoje, acabou o programa, eu corri para a farmácia, comprei aquilo que foi a dica de uma, digamos que uma receita sem nenhuma finalidade financeira. Um médico cubano fez uma consulta para mim via internet, ao vivo praticamente, e não cobrou nada por isso. Isso mostra que os médicos cubanos, eles foram criados numa cultura muito mais social que a cultura brasileira. Os médicos brasileiros, eles têm raiva dos médicos cubanos por causa dessa concorrência. E são várias coisas que acontecem, tá, gente? Olha, deixa eu agradecer o superchat aqui da Glória Horta. Muito obrigado, Glória Horta, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria aproveitar o superchat para pedir às pessoas que estão assistindo aqui pelo YouTube para compartilharem aí, para a gente aumentar o alcance. Infelizmente, hoje deu problema de novo na transmissão. Eu estou tendo muito problema aqui na técnica, significa que está na hora de eu trocar esse computador aqui, ele não está aguentando. Então, no próximo mês eu quero juntar um dinheirinho, eu quero ver se eu coloco um computador mais potente aqui para parar de travar. Eu tenho aqui um relatório de CPU do sistema e o meu fica constantemente vermelhinho, porque para fazer todos esses cortes aqui o computador ele sofre. E eu queria lembrar as pessoas que estão aí no Facebook que vocês podem compartilhar pelo Facebook e virem depois participar com a gente aqui no YouTube. O link para chegar aqui está nas descrições do vídeo. Olha, gente, o que é o grande detalhe desse conflito entre médicos brasileiros e médicos cubanos? O grande problema desse conflito é o seguinte: nós temos, de um lado, médicos brasileiros que não entendem de orçamento público e acham que o governo brasileiro tem que pagar fortunas para que esses médicos possam ir trabalhar no interior. Por quê, gente? Não é também, digamos que, obrigação nossa pressionar os médicos brasileiros para que aceitem esse trabalho no interior. Vamos nos posicionar agora do lado dos médicos. Os médicos passam aí anos estudando e no final de anos estudando, a tendência é que eles queiram ter aí um retorno financeiro por tanto tempo de estudo. Se eles aceitam essas atividades que estão aí no interiorzão, eles podem ir para uma cidade do interior e ali eles ficam com aquela renda digamos que, do salário do SUS e mais nada. Isso porque não tem mais nada para eles fazerem nessas cidades do interior. Se o médico fica na capital, ele pode trabalhar para o SUS, pode trabalhar também para um hospital particular, pode ter seu próprio consultório, tem serviço para ele a todo momento. Então isso desmotiva o médico brasileiro a ir para o interior. Mas o médico brasileiro, ele deveria entender um pouco de economia e pensar assim: olha, peraí, não tem dinheiro para a gente conseguir manter médicos brasileiros no interior.
Não tem dinheiro, por exemplo, para o SUS manter os médicos brasileiros no interior. O que seria interessante? Vamos cair na real. Para um médico que se formou no Brasil, um local onde uma faculdade de medicina chega a 15 mil reais por mês, tem faculdade de medicina que é até mais do que isso, a tendência natural é que esse médico espere ganhar aí pelo menos 30 mil reais por mês. Né? Para a gente é um absurdo, mas para o médico não é. Para mim, para você, para o médico não é. Então o que o médico brasileiro quer? O médico brasileiro, infelizmente, ele quer que o governo pague para ele esses 30 mil reais por mês para ele ir para o interior. Mas o governo não pode pagar isso. Então o que o governo faz? O governo traz um médico cubano para tapar esse buraco, ou seja, para atender nas localidades onde o médico brasileiro não quer atender. Deixa eu agradecer aqui esse super chat da Terezinha de Benedetto. Muito obrigado, Terezinha de Benedetto. Deve ser Benedetto, por causa da Dopiati. Muito obrigado pelo superchat, é muito importante para o crescimento dos canais. Esse superchat, então, ajuda muito, principalmente agora que eu já reparei que eu vou realmente, depois de 5 episódios de travamento de computador nos últimos dias, eu percebi que eu realmente preciso trocar esse computador. E aí já vem a primeira grande contribuição para esse upgrade aqui no equipamento. Muito obrigado mesmo. E, bom, deixa eu dar uma sequência aqui para falar com vocês, para a gente ter condição de entender o que acontece nessa realidade do programa Mais Médicos. Aí vocês imaginem o seguinte, no momento que o Brasil trouxe os médicos de Cuba, ele não trouxe simplesmente profissionais da área de medicina, ele trouxe uma realidade completamente diferente. Ele trouxe uma outra cultura de medicina. Quando a gente começa a pensar na diferença do médico brasileiro para o médico cubano, a gente pensa o seguinte, o médico brasileiro é um médico que é, digamos que, treinado para vender a medicina. É um médico que é treinado dentro de uma perspectiva puramente comercial. A medicina como mercadoria. Então você imagina o seguinte, para um médico brasileiro, me desculpem aqueles que não pensam dessa forma, tá, gente? Eu estou falando um conceito geral do médico brasileiro, de como ele é treinado nas universidades. Para o médico brasileiro, a dor é como se fosse a melhor coisa do mundo, afinal de contas é a partir da dor que eles são demandados. Então, para o médico brasileiro, a dor está assim como uma pintura mal feita para um pintor brasileiro. Então, o médico brasileiro deseja que o brasileiro tenha dor para ele poder atender. Mesmo que indiretamente, tá, gente? O que eu estou querendo dizer é isso. Já para um médico cubano, a medicina não é mercadoria, porque ele foi criado num viés mais social. O grande choque que aconteceu quando os cubanos chegaram no Brasil é, primeiro, o choque de cultura. De um lado, médicos querendo atender, querendo oferecer uma medicina. Do outro lado, médicos querendo vencer a cura para a dor. Isso já foi um contraste muito grande, porque enquanto os médicos brasileiros estavam trabalhando na mídia para queimar o filme dos médicos cubanos, a admiração dos brasileiros pelos médicos cubanos estava crescendo, porque quem era atendido por um médico cubano, crescia a admiração aos médicos cubanos. Então isso foi só, digamos que criando um azedume ainda mais, porque enquanto os médicos brasileiros queriam queimar o filme, tirar a reputação dos médicos cubanos, a cultura cubana, de ser uma cultura mais social, estava dando uma reputação muito grande para os médicos cubanos. E aí veio o choque, um extremo choque, em que a medicina cubana e a medicina brasileira começaram a bater de frente. E nessa brincadeira a gente teve aí uma chuva de investimento da medicina brasileira em, digamos que fake news, em absurdos. Para você ter uma ideia, chegou ao ponto de imbecis dentro do Brasil compartilharem em redes sociais o fato de um médico cubano ter escrito uma receita de forma errada. Coincidentemente, eu estava morando na Inglaterra, e na Inglaterra grande parte dos médicos são de outros países e eles, além de não saberem falar inglês corretamente, eles escrevem a receita usando o computador, porque eles nem sabem escrever inglês. Tem muitos que são indianos, muitos são de outros países e o que eles sabem é medicina. O médico que veio de Cuba, que fala espanhol, escreveu, digamos que de forma incorreta a receita, e isso virou chacota. Para vocês terem uma ideia,
antes de eu trabalhar na frente das câmeras, eu já fui técnico de televisão e eu me lembro da época em que eu ajudava fazendo som e normalmente na produção dos videoclipes, dos comerciais, é uma situação completamente diferente. Deixa eu agradecer aqui a Ana Moff e a Haddad Lula da Silva pelo superchat. Ela fala, Léo, responde aí. Para esse Caganaro, Magno Christen, vocês querem igualdade salarial? Por que o governo cubano fica com 3/4 do salário? Tacarosa Souza, Léo, o apelido de mito do Coiso ele ganhou ao chegar ao quartel. Era magro, alto e muito branco. O apelido ficou Palmito. Tacarosa Souza. Pode ser, eu já vi umas fotos do Bolsonaro no quartel. Eles dizem que ele era chacota lá dentro. Inclusive, né, contam as histórias aí que ele tentou ataques terroristas ao quartel, mas enfim, eu não sei se isso é verdade não. Eu vou entrar nessa parte, tá, dessa questão aí. Muito obrigado, tá, Tecarosa, superchat muito importante para o crescimento dos canais. Eu vou chegar nessa parte aí do governo ficar com a parte do salário dos cubanos, tá? Antes eu quero... eu estava falando aqui com vocês sobre essa questão cultural, porque eu acho ela muito importante. O choque maior que aconteceu, o choque cultural que aconteceu com a chegada dos médicos cubanos no Brasil, esse choque cultural acabou sendo muito benéfico para o Brasil. Porque, gente, se tem uma coisa que é capaz, né, e essa é a crítica que a gente fala assim, olha, tem gente que me chama de comunista. Não sou comunista não. Eu sou extremamente mercado. Tanto é que eu sou a favor dos médicos cubanos competindo com os brasileiros no Brasil. Se tem uma coisa que obriga uma determinada pessoa a mostrar serviço, é ter um concorrente. E quando a gente pensa nessa concorrência da medicina cubana, uma medicina social que chega querendo realmente fazer medicina, com a medicina brasileira, onde os médicos foram treinados para venderem a medicina, o brasileiro só ganha. A gente precisa admitir que talvez o médico brasileiro perca um pouquinho de dinheiro, mas a população brasileira só ganha. Porque agora a população brasileira tem uma situação em que a medicina brasileira, dentro do Brasil, está competindo com a medicina cubana. Então o médico que antes tratava o paciente com desleixo, quem aí nunca foi no atendimento médico, e o médico, normalmente no SUS, trata o paciente como se o paciente fosse lixo, e eu fico muito triste, que eu fico tentando entender o porquê, né? O médico se coloca numa posição de Deus, o paciente chega, o paciente fala doutor de cabeça baixa, e o médico trata aquele paciente no atendimento de poucos minutos, como se aquele paciente fosse um lixo. Claro que não são todos, mas isso é uma maioria, e precisamos admitir. A medicina cubana, ela chega de uma forma mais social, tratando o paciente de uma forma mais calorosa, e isso causou um certo impacto. E a medicina brasileira estava se adaptando a isso. Então, se vocês perceberem, a medicina cubana, os médicos cubanos, eles não trouxeram para o Brasil só um número de médicos, eles trouxeram para o Brasil também uma cultura de uma medicina mais social. Quando eu falo mais social, não falo comunista, eu falo mais social no sentido de tratar o paciente de uma forma mais calorosa. Uma medicina também que propõe a cura e não a venda do alívio da dor. Eu lembro que tinham muitas críticas à medicina cubana, principalmente de leigo. Leigo gosta de criticar, né? Porque normalmente os médicos cubanos receitavam, além dos remédios fármacos que enriquecem os donos de farmácias ao redor do mundo, eles receitavam também chás. Né? E o espertalhão, eleitor do Bolsonaro, talvez não saiba, mas o chá normalmente é retirado de plantas, é por isso que a Amazonas é tão valiosa. Né? O chá não, o remédio das farmácias é retirado de componentes que são retirados de plantas, e é exatamente por isso que tanto querem a Amazônia brasileira. E os médicos cubanos, eles estavam às vezes em regiões que eram abundantes de determinadas plantas medicinais, eles estavam receitando a medicina baseada em plantas, isso deixando muito farmacêutico com raiva, a indústria farmacêutica com raiva. Essa cultura cubana, ela começou, digamos que, a educar a medicina brasileira. Então, não é só o aumento no número de médicos, é a competição entre duas ideologias, uma ideologia que oferece a cura de uma forma social e outra ideologia que aproveita da dor para vender o alívio. Essas duas ideologias em choque só trouxe benefícios para a sociedade brasileira. E aí me vem
um candidato a presidente da República que precisa desqualificar tudo o que o PT fez. O mais desesperador é imaginar que o Bolsonaro criticou uma coisa que é boa só porque ele precisava criticar. Porque é impossível para o Bolsonaro admitir que a Dilma tenha feito algo bom. Será que ele não podia focar o discurso de crítica dele somente àquilo que não faria falta para os mais humildes? Ele podia ter focado no mensalão, ele podia ter criticado a Petrobras, criticasse o que fosse, mas criticar o programa Mais Médicos e criticar a reputação dos médicos cubanos foi uma coisa muito feia. Aí me vem o Bolsonaro na reta final e tenta justificar que ele tomou essa atitude não em nome dos médicos brasileiros que queriam que os médicos cubanos fossem embora por fins mercadológicos. O Bolsonaro tenta ganhar o seu eleitorado batendo um papo com o eleitorado falando que não, mandando um Twitter avisando que não, que na verdade ele fez isso para proteger os médicos cubanos, que ele gostaria de receber as famílias dos médicos cubanos e gostaria que o governo cubano não ficasse com parte do pagamento. Mas o próprio Bolsonaro falou que os médicos cubanos eram terroristas cubanos que estavam aqui para causar um atentado após a prisão do Lula. Né? O próprio Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro não está a fim de receber a família dos médicos cubanos, não. Ele queria que os médicos cubanos fossem embora porque ele é submisso ao governo americano e os Estados Unidos embargam Cuba. Simples assim. Os Estados Unidos querem Cuba passando fome e o Bolsonaro faz parte dessa brincadeira agora. Só que nessa brincadeira, pode ter certeza que quem perde é o povo brasileiro. Eu vou falar sobre a partilha do salário dos médicos cubanos, mas antes disso eu vou ler esses 2 superchats que chegaram e agradecer muito, porque são importantíssimos para o crescimento dos canais. Lembrar vocês que estão assistindo aqui pelo YouTube que vocês podem ajudar compartilhando o link dessa transmissão que está aí na descrição do vídeo, no WhatsApp, no Twitter. Se vocês puderem curtir essa transmissão, muito importante, 2.000 pessoas assistindo, mas só 700 curtidas. Por favor, pessoal, curtam a transmissão. Quem tiver no Facebook, compartilhe no Facebook e depois venha participar com a gente aqui. O link está na descrição do vídeo. É muito importante você entender que essa imagem fica embaçada no Facebook, mas aqui no YouTube ela está limpinha. Glória Horta, ao tirar férias e não se exonerar, Moro controla para quem ia o processo contra o Lula, para a juíza substituta. Se exonerado, o processo seria distribuído. Sim, o Moro quer ocupar ao mesmo tempo o cargo de juiz do ex-presidente Lula e também o cargo de superministro do Bolsonaro. Tá difícil porque a saída do Moro pode significar também a liberdade do Lula, a gente não sabe, e ele está muito desesperado com o que o Lula tem para falar se o Lula sair. Alexandre Uchoa, o médico brasileiro hoje não sabe trabalhar sem tecnologia e pede muitos exames. O médico cubano, por não ter tecnologia, trabalha melhor sem recursos, conversa mais e pedem pouco exame. Isso é muito importante, principalmente quando a gente imagina localidades onde a gente não teria recursos tecnológicos da mesma forma, tá, gente? Porque recursos tecnológicos são importantíssimos. Eu vou trazer para minha área. Eu sou engenheiro eletricista e eu falo com vocês. Existem equipamentos que são capazes de resolver todos os problemas. Eu trabalhei na Inglaterra e lá na Inglaterra a gente usa um medidor da Megger, que ele detecta absolutamente tudo. Se tiver um fio desencapado dentro da parede, estiver perdendo um pouquinho de energia para o concreto do prédio, ele detecta. Mas existem eletricistas no Brasil que são capazes de fazer toda uma instalação sem isso e ainda são capazes de testar tudo, porque a falta de recurso aqui faz com que os eletricistas brasileiros consigam resolver problemas que lá eles só conseguem resolver com equipamentos de última geração. Um é melhor que o outro? Não. O eletricista brasileiro é mais adequado à nossa realidade. Como lá tem abundância de equipamento, o eletricista inglês, sabendo utilizar um Megger, ele vai conseguir resultados, obviamente, melhores que os resultados dos eletricistas brasileiros. Mas é muito importante a gente adequar um caso à realidade. A realidade do Brasil é que a gente não tem equipamentos de última geração para distribuir para todo o Brasil e nem vai ter. Porque a arrecadação do governo federal está cada vez menor, a arrecadação do SUS está cada vez menor. E agora que tem que aumentar a folha de pagamento, com certeza a sociedade mais fraca vai pagar por isso, porque a gente não vai ter nem médicos, nem equipamentos. Isso é um problema muito sério, a gente precisa admitir, mas o eleitor do Bolsonaro continua achando interessante
Afinal de contas, o Bolsonaro deu uma justificativa. Os médicos mandavam parte do dinheiro para Cuba. E eu vou responder essa pergunta que o colega mandou há pouco tempo atrás no Superchat, falando o seguinte: sabia que eu, essa pessoa que vos fala, eu sou formado em política e economia pela Inglaterra, financiamento do governo inglês, e acontece lá a mesma coisa que acontece com Cuba? Não se assuste, é exatamente isso. O projeto chama Student Finance England. É um grande pote de recurso financeiro destinado ao financiamento dos estudantes. Se você participa desse grande pote, na hora que você começa a trabalhar, você tem que pagar de volta porque outras pessoas também estão querendo estudar. Uma coisa que a gente precisa admitir a respeito de Cuba, principalmente o eleitor do Bolsonaro que quer forçar a mente para não entender o que acontece lá, é que ao contrário do Brasil, onde você, eleitor do Bolsonaro, dificilmente poderia fazer medicina, principalmente porque para fazer medicina no Brasil você teria que desembolsar talvez 10 mil reais por mês, lá em Cuba o cidadão consegue fazer isso sem desembolsar essa dinheirama. E eu te falo, sabe por que o cidadão consegue fazer isso? Porque o governo de Cuba, esse governo que você chama de ditador, esse governo que Bolsonaro tuitou chamando de ditador, ele investiu exatamente na medicina. Ele acha interessante que o povo de Cuba tenha muitos médicos. Sabe como que é? Ao contrário do governo brasileiro que acha que a medicina tem que ser restrita às elites exatamente para que a profissão do médico seja muito valorizada, olha só a diferença de ideologia. Assim que o Temer assumiu no Brasil, o Temer proibiu a criação de novas universidades de medicina. Qual que é a finalidade disso, gente? A finalidade é que poucos médicos se formem para que o médico ganhe sempre muito. No mesmo momento em que o Temer cria condições para que poucos médicos se formem e com isso o médico seja sempre um profissional extremamente bem pago, ele cria condições para que poucas pessoas tenham acesso à medicina. Vocês entenderam como é que funciona o lobby dos conselhos de medicina no Brasil? Ou seja, o lobby das panelinhas de medicina no Brasil restringe a quantidade de médicos para que eles sejam sempre bem pagos. Lá em Cuba foi o contrário. O governo decidiu formar muitos médicos porque assim Cuba vai ser mais saudável. Você já parou para comparar a expectativa de vida no Brasil e a expectativa de vida em Cuba? Aí você consegue entender a diferença. Mas tem mais. Veja bem. O governo cubano, ele investe nessas universidades de medicina, ele investe no ensino de medicina, e quando um cubano sai para poder trabalhar fora, nada mais justo que ele ajudar os próximos cubanos a estudarem também. Esse governo que você chama de comunista e ditador é um governo que dá para os cubanos uma oportunidade que o governo brasileiro está longe de conseguir dar, porque o governo brasileiro ele não é um governo que governa para o povo, ele governa para os conselhos. O Conselho de Medicina manda, o governo brasileiro obedece, diminui a quantidade de universidades de medicina no Brasil. O governo cubano é o contrário. Olha, o povo cubano precisa de medicina? Vamos construir o maior número de universidades de medicina possível, vamos formar o maior número de médicos, não interessa o que pensem os médicos a respeito da saturação de médicos em Cuba. Hoje, um colega meu, bobo que dá até dó, falou comigo que o Brasil tem uma quantidade exagerada de médicos, que o Brasil vai, superar esse problema. Ele é eleitor do Bolsonaro, lógico. Vai superar não, porque essa quantidade exagerada de médicos que a gente tem no Brasil não são médicos que querem, obviamente, o bem dos brasileiros. Eles querem capitalizar. E nessa circunstância, eles não vão aceitar ir para essas localidades trabalhar pelo mesmo valor que trabalhavam os médicos cubanos. Fabrício, não ofenda a Inglaterra, lá não tem ditadura. Em Cuba não há eleições desde os anos 50. Olha, Fabrício, eu não ofendi a Inglaterra aqui não. Eu acho que você não entendeu muito bem. Veja bem, eu falei com você, essa pessoa que vos fala, estudou na Inglaterra através de um programa que chama-se Student Finance England. Esse programa é exatamente o que acontece em Cuba, guardadas as proporções. Eu não fiz um curso de medicina na Inglaterra, então, obviamente, o curso que eu fiz é bem mais barato. Mas
A proposta da Inglaterra é: você estuda, depois você paga de volta. Então, não tem jeito, por exemplo, de um cidadão simplesmente sair e não pagar de volta aquilo que ele estudou. Obviamente, eu devo ao governo inglês, tenho que pagar o meu estudo que terminou esse ano. Agora eu começo a pagar. Eu estou aqui no Brasil, eu tenho que pagar o financiamento lá. Você acha certo um cubano que estudou lá em Cuba simplesmente rapar fora e não pagar o financiamento e deixar que as próximas gerações não tenham acesso à universidade? O que você não está percebendo é o seguinte: você está tentando intrometer num país que não te diz respeito, você não mora lá, você não sabe como funciona o processo democrático de Cuba, mas, no entanto, você considera o processo democrático no Brasil como democrático, né? Se eu te perguntar se você considera a eleição do Bolsonaro como uma eleição justa e democrática, você vai falar que sim. Aí eu te pergunto, e mais da metade da população brasileira que queria votar no Lula, você sabe o que você vai me responder? Ah, não, mas o Lula é condenado. Aí eu vou te responder da seguinte maneira: olha, por mais que o Lula fosse condenado pelo então ministro do Bolsonaro, ou seja, o Lula foi condenado pelo cara que agora faz parte do governo do Bolsonaro, a maioria da população queria o Lula. Então não foi democracia. E tem mais. O Bolsonaro fez uso de artimanhas para driblar a lei eleitoral. Está errado. O Bolsonaro fez uso de fake news. Será que nós, brasileiros, tem pelo menos um pouquinho de moral para falar que outro país é ditadura? Nós temos uma realidade em que os nossos tribunais superiores têm medo de bater de frente com o Bolsonaro porque ele conquistou as Forças Armadas. Será que você tem um pouquinho de moral para chamar Cuba de ditadura numa situação em que o presidente eleito manda no TSE e no STF, dá tapa na bunda de ministro e nenhum ministro tem coragem de fazer nada contra ele porque ele estrategicamente conquistou a base das polícias e a base das Forças Armadas? Será que nós temos moral para chamar outro país de ditadura? Vamos pensar nisso. O presidente eleito utilizou artimanhas para fazer um esquema de caixa 2 nas eleições e não vai ser impugnado porque a justiça brasileira tem medo dele. O presidente eleito conseguiu prender aquele que estava em primeiro lugar nas pesquisas e prova disso é que o cara que condenou hoje faz parte do governo do presidente eleito. O presidente eleito conseguiu espalhar fake news na internet porque ele fez um esquema aí de usar as igrejas evangélicas para amedrontar o eleitorado brasileiro. Será que nós temos moral para chamar Cuba de ditadura? Temos não. Sabe por quê? O Brasil teve eleições, mas aquele que estava em primeiro lugar não pôde participar. As eleições foram definidas por mentiras e fake news e crime eleitoral foi cometido, mas não vai ser punido. Porque quem teria condições de punir, que é o Supremo Tribunal Federal, pode ser fechado por um cabo e um soldado. Então, não vem com esse papinho de ditadura, não. Eu acho que se tem um país que não pode falar de ditadura e não pode falar de democracia, esse país é o Brasil. Nós não temos moral nenhuma para falar a respeito desse assunto, principalmente se for tentar falar que Cuba é ditadura, Venezuela, nós não temos moral nenhuma. Nós estamos aí, talvez, numa situação, se a gente estiver no ranking de corrupção, num ranking de ditadura, num ranking de não democracia, provavelmente a gente é o primeiro ou talvez o segundo país onde existe a pior condição de democracia no mundo. Deixa de ser bobo, Fabrício. Fala bobeira, não. Você pode mais. Sabe o que eu falo com gente que veio defendendo o Bolsonaro esse tempo todo, Fabrício? É o seguinte, olha, Bolsonaro já ganhou. Não tem necessidade de você continuar nessa alienação. Volta com essa bobeirada em 2022, no meio do ano, quando ele precisar de fake news de novo para se eleger. Agora que ele já ganhou, vamos conversar coisa séria, vamos cair na real. Vamos conversar coisa... Faz o seguinte, se você não quiser usar o seu nome, porque os seus colegas eleitores do Bolsonaro podem discordar de você estar aí participando de uma forma mais sucinta, faz o seguinte... Faz um fake com outro nome, participa de forma séria aqui com a gente para a gente discutir política,
Porque assim, na hora que você quiser voltar a falar bobeira, você volta a usar o seu nome, mas deixa isso para 2022, porque lá vai ser necessário um novo ataque de fake news. De agora até as próximas eleições, vamos falar coisa séria. Não tem por que ficar com essa bobajada, ficar falando de comunismo, ditadura. Para com isso. Vamos conversar de forma sucinta e para isso é fácil. Se você não quiser usar seu nome e sua foto, cria um fake, participa com a gente, vamos falar de coisas reais, pode colocar de lado seu ódio pelo PT, o PT já perdeu mesmo, não se preocupe com o PT e vamos discutir políticas de uma forma séria. Não precisa mais usar mentiras, exageros, hipérboles ideológicas, não gasta nada disso agora. A eleição já acabou, já passou tudo. Nália Holanda, muito obrigado, Nájila Holanda, pelo superchat. Léo, seria bom você falar com o canal do Henri Bugalho. Henri Bugalho, ele é filósofo e fez vídeo sobre a união de canais de oposição ao governo do mito nazista nas redes. Nájila Holanda, sim, com certeza. Precisamos nos unir para crescer a comunicação da esquerda. Isso é muito importante. Eu acho que hoje a gente fazer canais de oposição ao Bolsonaro, que oposição é uma coisa sadia, tá, gente? Mas nessa circunstância em que o Bolsonaro foi eleito por uma ampla maioria dos eleitores, e eu falo ampla maioria porque quem se omitiu tem culpa, quem se omitiu ficou do lado do mal, e quem foi contra foi, obviamente, uma quantidade menor. Então, como o Bolsonaro foi eleito por uma ampla maioria, nos cabe respeitar a decisão dessa ampla maioria, mas é obrigação nossa orientar essa ampla maioria que ela fez merda. Principalmente explicando coisas relacionadas a como o Brasil perde com o fim de um projeto como esse. Tudo isso é muito importante. Então uma coisa que eu prometi foi o seguinte, eu falei, olha, eu não vou, como é que fala? Eu não vou chegar aqui para ficar falando mal do Bolsonaro igual eu falava antes, racista, fascista, nazista, porque isso tudo agora ele vai falar por ele está eleito. Vou respeitar a decisão das urnas, eu não vou ficar aqui bancando o Aécio, falando, foi fraudado. Obviamente, é uma eleição ilegal, mas eu não vou ficar insistindo nesse assunto aqui. Eu acho que nesse momento a gente tem que aproveitar a oportunidade para mostrar para a sociedade como ela fez merda elegendo o Bolsonaro. Eu acho que agora é momento pedagógico, é momento de usar a eleição do Bolsonaro para orientar o eleitorado do Bolsonaro e, quem sabe, até não acabar com a força dessas igrejas aqui dentro do Brasil. Então, uma união dos canais de esquerda é, sem dúvida, crucial para isso. O canal aqui do colega aqui que mandou um superchat fala: como esse estopa inventa besteiras? Nunca vi. Olha, eu fui ver o seu canal lá porque eu estou começando a fazer aí uma academia, então eu falei, quem sabe esse cara não tem até um conteúdo bom. Eu vi que, na verdade, você é um charlatão. Você está vendendo lá remédio para impotência. E na hora que clica no link que você colocou, joga lá para um canal e joga para uma página. Naquela página tem um print de um monte de velhinho falando que ficaram extremamente potentes e que a esposa agradeceu e que é um óleozinho indiano. Pura mentira. Pura mentira. Aí eu já vi qual é a sua. O seu negócio é ficar aqui fazendo confusão para tentar divulgar o seu óleo para impotência. Mas não vai dar certo. Ninguém vai acreditar naquela besteira. Eu fui ver, lá tinha vários comentários e ele foi tão espertalhão, né? Você vê que é o esquema do charlatão esperto mesmo. Ele colocou os comentários, tudo como se fossem comentários de 1 hora atrás, 2 horas atrás, todos comentários recentes dos velhinhos falando, nossa, a esposa ficou muito feliz, a esposa não aguenta mais. Tudo pilantragem. Não vou nem falar o nome do seu canal, porque senão você vai chegar lá, vai ver essa falcatrua do óleo indiano, vai tentar comprar essa bobeira lá e esse tem não dá certo, não. O treco aí é outros 500. Se fosse fácil assim, não tinha aí tanta pesquisa de Viagra, Cialis. Se fosse só passar um olhinho, meu filho, tava fácil demais, o treco tava bom demais. Então para com essa coisa sua de tentar vir de charlatão aqui vender seu olhinho para impotência, que não vai dar, não. Léo, fala das eleições de Cuba em 2018. Clóvis Gali. Olha, Clóvis, eu acho
que, inclusive, essas eleições de Cuba agora resultaram, inclusive, na mudança, né? Não vai ser mais a família Castro, mas assim, o alienado é o alienado sabe tudo. Eu quero fazer um especial, porque esse assunto Cuba vai render muito, porque o Brasil vai perder muito com... O que está acontecendo agora é um fechamento de relações diplomáticas, tá, gente? Cuba é o primeiro país a declarar um pré-rompimento diplomático com o Brasil e, obviamente, muitos virão, porque essas políticas loucas do Bolsonaro, agora o Bolsonaro colocou aí no Ministério das Relações Exteriores um loucão aí que é amigo do Trump, que não gosta do Islã. Olha só, o cara colocou no Ministério das Relações Exteriores do Brasil um cara que tem um blog que fala mal do Islã. O cara tá falando mal de mais de 1 bilhão, me parece que 1 bilhão e 800 milhões de seres humanos. Então isso aí vai gerar muito prejuízo para o Brasil. Então digamos que isso é só o começo do rompimento de relações diplomáticas do Brasil com o resto do mundo. O eleitor do Bolsonaro morria de medo do Brasil virar Venezuela ou virar, de repente, ou Venezuela ou Coreia do Norte ou Cuba. Isso por causa do isolamento. Só que Venezuela, Coreia do Norte e Cuba são isolados porque eles sofrem embargo dos Estados Unidos. O Brasil é diferente, o Brasil vai se isolar. Por incrível que pareça, o ministro das Relações Exteriores no Brasil é um loucão que acha que o Brasil deve se isolar do resto do mundo, deve se isolar de muçulmanos e deve ter aí um alinhamento ideológico única e exclusivamente com os Estados Unidos. É muito louco, parece um grande pesadelo, mas está acontecendo. Vamos ver que trouxe aqui o Fabrício. Segundo a Anistia Internacional, Cuba é um dos países com maior restrição à liberdade de expressão. Só existe um partido político lá. Como defender? Olha, Fabrício, primeira coisa eu te pergunto, quem é Anistia Internacional? Eu te falo, olha, fiz relações internacionais, não está aqui na minha mão, já recebi meu diploma, podia trazer aqui. Mas eu fiz relações internacionais, sou formado na área, estudei várias instituições como a Anistia Internacional e muitas outras, todas elas têm interesses. O interesse dessas instituições é ditar regras de pensamento ao redor do mundo. Quando uma instituição lança um aval de que, olha, por exemplo, eu gosto muito quando o eleitor do Bolsonaro chega aqui e cita a Freedom House. De acordo com a Freedom House, o país tal está tal no ranking de liberdade econômica. Mas que diabos é essa Freedom House para falar sobre liberdade econômica? Que diabos é a Anistia Internacional para falar sobre liberdade de expressão, sobre liberdade política? Olha, o que interessa não é a forma como um órgão internacional, que obviamente é patrocinado por alguém. Se um órgão internacional é patrocinado por banqueiros, ele vai trazer a visão que interessa aos banqueiros. O que você tem que fazer não é procurar o que órgãos internacionais falam a respeito de um país. Eu vou te falar com toda sinceridade, quando eu cheguei na Inglaterra eu fiquei impressionado. Todo inglês que chegava perto de mim achava que o Brasil era um local onde existiam 3 coisas. Amazônia, uma grande praia com um monte de mulher pelada, Amazônia, uma grande praia com um monte de mulher pelada e um campo de futebol. Isso é o estereótipo internacional a respeito do Brasil. Quem fez isso foi o Dória. Eles acham, inclusive, olha, uma coisa que a minha esposa passou lá na Inglaterra, ela fala comigo como que isso é impressionante. No primeiro momento ela se apresenta normal, todo mundo respeita. Quando ela fala que é brasileira, os caras começam a se aproximar, começam a colar, praticamente chama para fazer sexo, porque esse é o estereótipo que existe do Brasil fora do Brasil. Então uma coisa que eu te falo com toda a sinceridade, para de viver estereótipos, cara. Procura pesquisar com quem realmente foi em Cuba para a finalidade de pesquisar a política de Cuba e não procurar coisa a respeito de como uma instituição que tem interesses contra Cuba fala. Se aquela instituição tem interesse de derrubar o governo de Cuba, ela fala uma coisa a respeito do governo de Cuba para que o resto do mundo entenda daquela forma. A pergunta que eu te faço nesse momento é: quem patrocina a Anistia Internacional? Vai um pouco mais além de simplesmente pensar, Anistia Internacional falou, tá falado. Será que você não consegue perceber que se Sérgio Moro, que é um juiz federal, tinha partido desde o início do processo, por que a Anistia Internacional não tem? Vamos cair na real. Se você assiste
Vamos falar aqui, por exemplo, olha, eu coloco constantemente aqui, ó, a página do Brasil 247, um viés progressista. Se você ler a mesma notícia no Brasil 247 e na rede e no canal do Globo, vai ser completamente diferente. Um tem o viés progressista, outro tem o viés liberal. Qual que está certo? São diferentes interpretações a respeito do assunto. Você só tem condição de ter certeza se você aprofundar no assunto. Então, para de viver essa coisa aí de que, olha, a Anistia Internacional falou, passa um tempo em Cuba. Eu gosto muito quando as pessoas falam comigo assim, você é comunista, mas adora o capitalismo, vive na Inglaterra, né? Porque o Kim Kataguiri falou que eu vivo na Inglaterra, eu estou vivendo no Brasil já tem mais de 1 ano e meio, mas tem gente que chega perto de mim até hoje e fala, você vive na Inglaterra e fica falando do Brasil, quero ver você vir para cá, mas eu estou aqui tem 1 ano e meio. Aí eu falo, olha, peraí, primeiro, eu não sou comunista. Segundo, eu sou a favor do estado de bem-estar social. Sabe onde que ele nasceu? Na Inglaterra. Eu sou a favor do estado de bem-estar social porque eu tive a oportunidade de estudar a respeito disso no berço. Eu fiz economia na Inglaterra. E tem mais. Esse estado de bem-estar social que nasceu na Inglaterra é o que mantém a Inglaterra a potência hoje. Ou seja, o socialismo existente na Inglaterra é muito maior que o socialismo do governo do PT. O PT, por mais criticado como comunista que fosse, ele não conseguiu levar o Brasil ao nível de socialismo que tem na Inglaterra. Isso se a gente pegar o socialismo como uma coisa dosável, né? Olha, socialismo mínimo é o Estado liberal, o Estado mínimo. Socialismo máximo seria a utopia de Marx. Se a gente fosse pegar em níveis, a Inglaterra é muito mais socialista que o Brasil. E mesmo assim, o cara que nunca pisou lá, o cara que nunca viveu uma realidade inglesa, ele vive esse estereótipo que não, lá é o berço do capitalismo, o local onde nasceu Adam Smith, o local onde Hayek estudou por muito tempo. Então é inenarrável imaginar que a Inglaterra tenha qualquer projeto de redistribuição de renda. E eu fico pensando, como é que são as coisas, né? Se os bolsominions soubessem que eu não invento nada que eu trago aqui. Todas as coisas que eu falo que seriam boas para a sociedade brasileira, na verdade são coisas que são aplicadas na Inglaterra e eu pensei como seria fantástico se o Brasil aplicasse ideias como essas. Então, por exemplo, uma ideia de que o governo financia o estudo da pessoa, depois a pessoa paga aquilo de volta, fica devendo o governo e paga aquilo de volta. Nossa, que comunismo maldito. Não, não é comunismo não. É o programa Student Finance England, lá da Inglaterra, que agora financia até mestrado. E ó, se for na área de saúde, você não precisa pagar de volta. Só para você ter uma ideia de como que é o comunismo inglês. Se for na área de saúde, você pode fazer mestrado, pode fazer doutorado e nem precisa pagar de volta. Pelo contrário, você tem bolsa. Se for na área de saúde, você chega lá e o governo paga para você. Silvânio, meu Brasil vai ser feliz de novo. Léo, quem eleger Bolsonaro foi líder religioso, mentindo para os fiéis. Eu quero ver, Silvânio, e eu falo isso, não é de sátira, eu falo isso agora de uma forma bem séria. Eu quero ver como que pastores falsos vão fazer cura espiritual. Porque os médicos cubanos estavam usando a medicina para fazer cura. Pastor falso não faz cura espiritual, não. Quero ver como que pastor falso vai fazer cura espiritual. Os ludibriados por esses pastores vão pagar bem caro. E eu falo que vão pagar caro porque grande parte do público dessas igrejas são pobres que vão ser muito prejudicados por essas medidas. E eu falo, olha, a saída dos médicos cubanos não prejudica só quem era atendido por médico cubano. A procura por médico brasileiro aumenta, o que faz aumentar o salário dos médicos brasileiros, o que automaticamente vai fazer aumentar o plano de saúde em todo o Brasil. Então aquele babaquinha que acha, não, eu não preciso disso que eu tenho plano de saúde. Cuidado, tá? Pode ser que o preço do plano de saúde chegue num valor que você não pode pagar para sua família toda. Fabrício voltou, vamos ver o que ele diz aqui. A ONU também critica Cuba por falta de liberdade de expressão. A mesma ONU que diz que Lula deveria ter participação da eleição. Você vive num sonho. Olha, Fabrício, eu pergunto para você com toda a sinceridade, é o seguinte, quem manda na ONU e qual a opinião dos cubanos a respeito do governo de Cuba? O que eu quero dizer para você, Fabrício, é que desde uma coisa que chama Tratado de Westphalia, pesquisa sobre isso, ficou determinado que os povos teriam uma coisa que chama autodeterminação. Depois disso,
repetiram isso após a Primeira Guerra Mundial, depois após a Segunda Guerra Mundial. Autodeterminação é assim, olha, não interessa o que for, aquele povo escolhe aquilo que quiser para si. O mundo inteiro está criticando o Brasil por eleger o Bolsonaro. Se eu for participar de um evento internacional e uma pessoa virar para mim e falar assim, olha, o seu país elegeu um nazista, olha, respeita porque é a autodeterminação do meu país. Entendeu? Eu posso não concordar com nada que o Bolsonaro propôs, mas eu defendo até a morte o direito do meu povo escolher quem ele quer para presidente. Isso é autodeterminação. Eu não concordo com o Bolsonaro ter sido eleito, acho que Bolsonaro não é o melhor para o Brasil, mas em qualquer ocasião que eu estiver conversando com gringo, seja da ONU, seja da Inglaterra, seja missionário de Marte, se criticar o Brasil por ter eleito o Bolsonaro, eu falo, olha, respeite porque não é o presidente que eu gostaria de ter, mas é o presidente do meu país. Então, se você quiser conversar comigo, primeiro, respeita o meu país. Segundo, respeita o direito do meu povo escolher quem ele quer para presidente. E terceiro, você não precisa respeitar a pessoa do Bolsonaro, mas respeita o presidente da república da qual eu faço parte. Entendeu? Não pago pau para gringo nenhum, eu falo com vocês com toda a sinceridade. Se vir qualquer bostinha de gringo pra cima de mim pra falar mal do presidente do Brasil, eu falo, olha, não gosto dele, critiquei ele durante todo o tempo, continuo criticando, mas gringo aqui fala mal do presidente do meu país não, por causa da autodeterminação dos povos. O meu país tem direito de escolher quem ele quer. Se o meu país foi enganado internamente por igrejas evangélicas e por isso ele escolheu um presidente que não é adequado, isso é problema do meu país. Assim como você defenderia uma decisão da sua família. Olha, se minha família escolheu o tio errado para gerir os negócios da empresa da família, o problema é da minha família, não tem que vir outro dar pitaco, não. Então eu falo com você com toda a sinceridade, eu falo isso hoje porque eu sou totalmente contra o Bolsonaro, fiz campanha contra o Bolsonaro durante todo esse tempo, mas se vier gringo pagar pau para cima de mim para falar mal do Bolsonaro, eu falo, olha, antes de mais nada você faz o seguinte... Respeito o presidente do meu país, respeito o direito do meu país escolher quem ele quer. Escolheu aquele que eu não queria, fiz campanha até o final contra ele, vou criticar até o último dia de governo, mas não aceito de forma alguma você desrespeitar o direito do meu povo escolher quem ele quer. Faz isso com Cuba, cara. Deixa Cuba escolher quem Cuba quer para presidente. Simples assim. Pode ter certeza que se Cuba não quisesse essa política, eles já teriam se levantado e derrubado isso. O Brasil não foi convencido a derrubar a Dilma, mesmo sendo Dilma talvez a melhor presidente que o Brasil teve na história, porque foi uma presidente que foi derrubada porque ela lutou contra a corrupção dentro do governo. Pra você ter uma ideia, ela perdeu o apoio do próprio PT porque ela lutou contra a corrupção. Mesmo assim, o Brasil derrubou ela. Deixa Cuba ser dona do seu próprio destino, cara. Mas quem elegeu Fidel Castro, ninguém votou nele. Tomou o poder à força com base em um banho de sangue. Você defende ditadura. Olha, Fabrício, eu não vou prolongar essa conversa. Eu imagino que você deva ter vivido em Cuba por muito tempo, batido papo com muita gente em Cuba, né? Talvez, se não fosse a Revolução Cubana, talvez eles seriam hoje um Haiti, né? Porque esse é o destino de ilhas estratégicas, serem escravas dos Estados Unidos, mas não é isso que aconteceu. Não vou ficar falando aqui sobre Revolução Cubana até o fim do programa, não, mas eu agradeço muito sua participação. Helena Reverbel. Estopa, Bolsonaro foi eleito por uma fraude. Não respeito fraudes. Olha, Helena Reverbel, eu também não respeito fraudes. Eu acho que quem tem que derrubar essa fraude somos nós. É isso que eu quero dizer, tá? Nós temos um problema que é nosso. Nós temos um problema brasileiro, que é o Brasil ter sido iludido e o Brasil ter eleito um fake news. Mas a gente não tem que pagar pau pra gringo vir e julgar isso na cara da gente. Entendeu? Eu acho assim, nós temos o direito de resolver o nosso problema, roupa suja se lava em casa e não tem que ficar camaradinha lá de fora zoando o brasileiro e dando pitaco a respeito do que acontece dentro do Brasil. Meu ponto de vista é esse. E eu falo e repito, olha, vou lutar até o último momento, eu como brasileiro, no meu direito de criticar o Bolsonaro, vou lutar até o último momento para orientar os brasileiros que nós fizemos uma má decisão,
mas eu não aceito pitaco de gente de fora falando da presidência do Brasil. Eu não aceito pitaco de gente de fora. É a mesma coisa, aquele camaradinha que vai se unir com o de fora para falar mal daquela pessoa da família. Então, olha, vamos pensar que nós tivemos uma reunião em família e nessa reunião em família o tio pilantra foi eleito para cuidar dos negócios da família. Olha, os negócios são da família, tá entre família e pronto. Eu não tenho que ficar fora da família metendo pau no tio pilantra. Isso não faz sentido. Até o último momento, eu defendo aqui dentro do meu país o direito do brasileiro saber que foi enganado. Mas fora do Brasil, eu sou Brasil. Então, lá fora do Brasil, eu defendo, sim, em primeiro lugar, a minha pátria, em segundo lugar, o direito do meu povo escolher em quem quer votar e, em terceiro lugar, aquele presidente que foi eleito. Se eu defenderia o Haddad, e se eu defendia a Dilma, é obrigação minha defender não a pessoa do Bolsonaro, mas o presidente da República. Quem tem direito de tirar e criticar somos nós. Não é gringozinho pagando pau pra cima da gente e dando pitaco dentro do Brasil, não. Assim como nós não temos direito de dar pitaco em Cuba, dar pitaco em Venezuela, dar pitaco em Coreia do Norte. O problema deles é deles. E se a gente quer respeito, a gente tem que respeitar eles também. Eu penso dessa forma. Nós fizemos esse grande problema. Nós não precisamos tomar pelas caras por esse problema, pagar pau lá fora. Nós não precisamos, sob hipótese alguma, de gente de fora, gringozinho de fora, humilhando a gente aqui dentro, não. Nós temos que resolver isso, é problema nosso. Mas se vier pra cima de mim, não, Brasil é isso, Brasil é um lixo, Brasil tem um presidente que é uma merda. Não, meu amigo, se você quiser conversar comigo, respeita primeiro o meu país, em segundo, o meu povo e o direito desse povo escolher quem ele quer para presidente, e terceiro, a maior autoridade do Brasil, que hoje pode ser uma pessoa um pouco louca, mas ainda é a autoridade eleita pelo meu povo. Isso é muito importante. Se eu penso assim para o meu país, por que eu não vou pensar assim para Cuba, para Venezuela, para a Coreia do Norte? Isso que eu penso, eu acho que isso é muito importante. Esse tipo de respeito é muito importante. Deixa eu agradecer aqui. Helena Reverbel. Estopa, Bolsonaro foi eleito por uma fraude, eu concordo muito. Loto 15, Lota Fácil. Cheguei agora, queria saber sua opinião sobre a juíza Gabriela Hardt perante o Lula. Olha, Loto 15 e Loto Fácil, eu vou te ser bem sincero, eu não assisti, eu me recuso a assistir qualquer ato do Poder Judiciário no Brasil, vou assistir as partes do discurso do Lula que não tenham a ver com protesto, porque hoje eu estou numa situação que eu não quero me sentir mal. Nós não temos Poder Judiciário no Brasil, eu quero saber daquele evento espetaculoso só a parte relacionada à mensagem do Lula para a sociedade brasileira. Só isso que me interessa. A parte relacionada ao processo, para mim, é um grande teatro que já tem resultado. No momento que o Lula pisou naquele lugar pela primeira vez, ele já estava condenado. Então eu acho uma grande palhaçada. Não estão procurando provas, estão procurando fazer um espetáculo político sobre o Lula. Eu acho que nem vale a pena assistir isso. Eu só quero ver as partes que Lula mandou mensagem para o povo brasileiro. Deixa eu agradecer Elvira Maria Matheus Cunha. Muito obrigado, Elvira, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Agradeço aqui de coração, superchat grandão, e eu preciso realmente trocar os equipamentos aqui que estão travando todos os dias. Então, por isso eu agradeço muito aí pela sua ajuda. Muito obrigado, Roger Melo. Mais uma derrota para o povo brasileiro com o fim do programa Mais Médicos. Mas, como disse Che Guevara, derrota após derrota até a vitória final. Olha, Roger, sabe que você falou uma das coisas mais importantes desse momento? Eu vi uma coisa hoje que eu estou pensando, gente, como que a irresponsabilidade, uma notícia pequena, mas que para mim fala muito, como que a irresponsabilidade traz uma revolução social, e eu falo que hoje estamos vivendo uma situação em que a revolução social é uma coisa muito eminente. A chibatada está chegando ao ponto em que a revolução social vai acabar acontecendo. Eu estou tentando achar aqui na página do 247 a notícia que o Haddad está sendo boicotado nas universidades porque os empresários que patrocinam as universidades estão falando que não vão patrocinar mais se o Haddad for ser professor. Tá aqui, ó, achei. Vou colocar para vocês. Parece, a matéria estava lá embaixo na página do 247, mas ela tem uma simbologia muito grande. O mesmo país que hoje fala sobre programa contra doutrinação nas escolas, hoje o mesmo país que traz projetos do tipo escola sem partido, está proibindo uma universidade de contratar o Haddad. Para vocês terem uma ideia.
esse ataque em massa contra a ideologia progressista, ele acaba ocasionando uma revolução. Então nós estamos misturando a farinha para fazer uma grande revolução no Brasil. Porque, olha, nós tivemos aí uma eleição baseada em fake news, na sequência a gente tem suspensão de direitos das pessoas, porque tirar a medicina, tirar o acesso das pessoas à medicina é uma grande suspensão de direitos, e pode ter certeza que isso são ingredientes aí para uma grande revolução. E hoje eu vejo empresários que ameaçam cortar verba, eles podem perder tudo. Porque se você prestar atenção até do nascimento, tá, Roger, do estado de bem-estar social, o estado de bem-estar social nasceu na Inglaterra com a proposta de John Maynard Keynes, exatamente para evitar que a revolta social levasse ao comunismo. Então é mais ou menos assim. Os capitalistas chegaram à conclusão que eles estavam causando tanta miséria que a Inglaterra podia adotar o regime comunista. Então o que eles pensaram? Para evitar que a Inglaterra tenha aí um regime comunista, vamos investir na redução da miséria. Hoje o Brasil faz o contrário. Hoje o Brasil retira o investimento na redução da miséria e cria condições para que o Brasil tenha uma revolta comunista. O Brasil pode sim chegar ao ponto de explodir numa revolução e adotar um sistema aí de comunização dos fatores de produção, todos esses empresários perderem aí seu patrimônio e ficar por isso mesmo. Por mais que eu tenha que admitir que o comunismo é um modelo econômico que não funciona, obviamente não funciona, pode ter certeza que vai ter ideólogos para colocarem na cabeça do povo brasileiro que o Brasil tem que fazer uma revolução comunista, e aí a gente desce ainda mais a ladeira da economia no Brasil. Muito obrigado, Roberto de Peixes. Léo, esses bozos superchat para quebrar sua live progressista, foca no programa do Bozo, filtra os superchats, fala que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela dica, Roberto de Peixes. Quando chega no ponto em que não é mais instrutivo, enquanto eu posso buscar no superchat bozista informações que eu posso discutir aqui, inclusive explicar coisas que eu já gostaria de explicar, eu aproveito os superchats bolsonaristas. Quando são superchats que estão tentando simplesmente conduzir para o lado errado, né, trazer bobeira, aí realmente eu paro de responder. Cláudia Freire, olá, quero falar que sou médica e estou muito triste com a saída dos médicos cubanos. Estou sofrendo muito com estas eleições fraudulentas. Algo precisa ser feito. Lula livre. Muito obrigado, Cláudia Freire. É muito importante lembrar que não são todos os médicos. Eu tenho uma prima que é médica, que eu acompanho o perfil dela exatamente para ver como que está o ponto de vista, né, dos médicos a respeito de tudo que está acontecendo, e ela é totalmente contra o que está acontecendo no Brasil hoje, essa bizarrice toda. Nunca vi nenhuma postagem dela contra médicos cubanos. Tem um primo que agora está estudando medicina, que fez campanha contra o Bolsonaro e foi sempre ele não, apesar de que ele foi Ciro, ele não foi Haddad, mas totalmente progressista, ou seja, não é todo médico que tem esse viés extremamente mercantilista, não, lógico. Muito obrigado, Cláudia Freire, muito bom você ter trazido essa comunicação aqui, até porque a gente tem que deixar bem claro para as pessoas que o fato da gente ter um pensamento majoritário, né, eu penso hoje, por exemplo, os profissionais da área de direito, infelizmente, a gente tem uma maioria na área de direito, uma maioria consolidada dos juristas que infelizmente são liberais porque acham que são mais representados pelas políticas liberais, e infelizmente eu preciso de dizer que até onde eu participei de grupos de engenharia, muitos engenheiros também eram liberais, achavam fantástica a ideia de acabar com o BNDES. Eu penso, como o engenheiro precisava saber um pouco mais de economia, né? Ele quer acabar com a Caixa, quer acabar com o BNDES, sem saber que é desse fomento aí que vem dinheiro para a engenharia. Então, né, lógico, aos poucos as classes vão começar a perceber que talvez seria melhor, no lugar de boicotar, seria melhor abraçar e trazer e ter aí como uma outra opção. Deixa eu trazer aqui mais comentários. Muito obrigado pela participação, pessoal. Witzel SP, eu não sei se o Witzel está comemorando, né? Porque ele é Witzel, se ele é Witzel, ele é opressor, ele fala 20 mil médicos expulsos do Brasil.
retirados, tá? Witzel SP. Né? Uma coisa que Bolsonaro precisava admitir que errou, pedir desculpas e pedir para ficarem, mas eles estão sendo retirados, eles estão vazando, porque o comunista, né, que foi muito humilhado, decidiu tirar. Mario Gameplay fala aqui. Aí tem o Leonardo Vasconcelos, graças a Deus, os médicos cubanos vai embora. Olha, Leonardo Vasconcelos, graças a Deus que você nunca teve que escrever para um médico cubano, que mesmo o médico cubano tendo sido educado em espanhol, se o cara tivesse visto uma frase dessa, com certeza ele ia te diagnosticar com deficiência em língua portuguesa, ia te receitar remédios pesadíssimos, como um bom dicionário Aurélio, um bom tempo de dedicação aí à língua portuguesa. Que frase feia! Graças a Deus, escreve Deus com D maiúsculo, porque senão a gente não sabe se você está falando de Deus Beuzebu, de Satanás, ou de Deus Todo-Poderoso. Então, se você quiser se referir a Deus Todo-Poderoso, Deus com D maiúsculo, tá? Os médicos cubanos vai, mas não pode ser vai não, Leonardo Vasconcelos, é vão embora. Põe ponto final também. Nossa, puta merda. Sorte deles, viu? Porque eu vou te falar, já pensou eles no Brasil precisando aprender língua portuguesa? Se eles aprendem com Leonardo Vasconcelos, eles vão voltar para Cuba e passar vergonha. Com Bolsonaro é o fim do Brasil. E aqui o colega trouxe uma coisa até engraçada aqui, que ele colocou um caixãozinho aqui. Se tem uma coisa que é bom investimento no Brasil hoje, e com certeza se tiver ações na Bolsa, as ações vão estar subindo, é funerária, viu, gente? Ó, tá aqui a dica do Leonardo, dica de empreendedor, pessoal que tiver a manha aí de mexer com madeira, começar a produzir urnas, porque o Brasil agora não produz riqueza, não produz PIB, não produz inteligência, não é mais pátria educadora, é uma pátria exterminadora. E extermínio está bem conectado a serviços funerários. Léo, tem uma reportagem que o Bolsonaro foi no STF pedir para os médicos cubanos sair fora. Eu não sei, Juninho Ferreira, depois de eleito, olha, existe um detalhe, o Bolsonaro tem uma dívida de campanha com Israel e com os Estados Unidos, e os Estados Unidos e Israel boicotam Cuba, porque Cuba não quer aceitar o controle da ilha pelos bancos americanos, tá, gente? Tem gente que acha que é por causa da crise dos mísseis. Não. Tão somente porque o controle financeiro da ilha não vai ficar nos bancos americanos. Aí o que acontece? Pode ser que isso seja parte do boicote a Cuba, e é um boicote que quem paga é o Brasil, no momento em que o Brasil é obrigado a não ter os médicos cubanos. A gente não sabe, mas pode ser, né? Marcela Pérez, Léo, se o gringo falar a verdade, não exagera. Olha, Marcela, a minha ideia a respeito de trem de gringo é o seguinte. Lógico, uma coisa é um bate-papo de fala a verdade. Outra coisa é o cara vir humilhar achando que ele é superior porque ele está num país desenvolvido e achar que tem que inferiorizar o nosso país. E esse sentimento colonial de inferior é uma coisa que pode estar no Bolsonaro, pode estar no nosso ministro das Relações Exteriores, mas eu acho que não pode estar no sentimento do povo brasileiro. Né? Essa coisa que somos inferiores e temos que aceitar qualquer tapa na cara dos gringos, não é assim. Os enfermeiros vão embora, Léo. João Dias pergunta, olha, João Dias, eu não sei se o programa Mais Médicos trouxe enfermeiros cubanos. Eu sei que o Brasil é o seguinte, o Brasil tem uma... Isso gente, o povo brasileiro precisa entender que isso acontece no Brasil. Eu vou falar com a Cláudia Freire depois o que é desobediência civil, tá, Cláudia Freire? Eu vi passando aqui rapidinho. Olha, João Dias, você pergunta se os enfermeiros vão embora, é o seguinte, o brasileiro precisa entender que a falta de médicos no Brasil é uma coisa estratégica. A falta de médicos no Brasil, ela acontece porque o Brasil quer boicotar novas universidades de medicina para evitar que o Brasil tenha muitos médicos. Isso é uma questão de estratégia mercadológica, mais ou menos assim.
Quanto mais médicos, mais barato fica o serviço do médico. Então, o que os médicos fazem? Os médicos restringem a quantidade de médicos formando para garantir que o médico vai ganhar sempre mais. Então, por questões de mercado, se o Brasil tiver muitas universidades de medicina e formar muitos médicos, os médicos vão ganhar pouco, eles se protegem nesse sentido. A mesma coisa não acontece com enfermeiros e técnicos em enfermagem. A gente tem várias escolas de enfermagem, várias escolas formando técnicos em enfermagem e eles não se protegem. Então, tem abundância de técnico em enfermagem no Brasil. Digamos que o Brasil forma técnicos em enfermagem em cursos quase que à distância, cursos de final de semana. Então, não é a mesma realidade. A realidade da medicina no Brasil é que eles formam poucos médicos para evitar que tenha muitos médicos no Brasil e que o valor do médico caia por causa disso. Então, é uma covardia estratégica. É muito importante que as pessoas entendam isso. Os conselhos de medicina, as associações de médicos, eles pressionam o governo para o governo não deixar novas universidades de medicina aparecerem. Então é um esquema, chama-se, é um conluio que tem, uma panelinha que tem para evitar que o Brasil tenha muitos médicos. Já enfermeiro não tem essa proteção, então é por isso que a gente não tem aí, essa situação. Olha, o Bolsonaro entrou em 2013, o pessoal falou aqui, essa questão é uma questão então politiqueira, só para ficar falando aí dos programas do PT na época, ficar metendo pau. E o Leonardo Vasconcelos pergunta, Estopa, você usa batom? Não uso não, pode ser a questão aí da câmera, porque tá vermelhinho, tá bonitinho. Mas batom, aquele chocolate é muito bom, lembra da propaganda, compre batom, seu filho merece batom. Mas esse batom de colocar assim eu não uso não. Eu uso de vez em quando até base para tirar o brilho, tá? Inclusive, Leonardo Vasconcelos, se você quiser fazer vídeo, eu recomendo base, é muito importante. É de chorar pessoas comemorando a saída dos médicos, não pode ser a celebração da morte. O Anderson Rigotti fala, é muita imbecilidade quando o cara não percebe que passou dos limites, né, Anderson? O que eu penso é exatamente isso. Olha, chega ao ponto em que o eleitor do Bolsonaro não consegue ter senso de ridículo suficiente para perceber que já foi demais, né? Olha, peraí, chegou ao ponto em que a imbecilidade está exagerada. Não tem por que continuar com tanta imbecilidade a ponto de bater palmas para o fim do programa Mais Médicos. Como assim? Né? Mas enfim. Bem lembrado, Rodrigo Vinícius perguntou sobre o que é desobediência civil e eu já estava quase encerrando sem falar. Olha, deixa eu dar uma explicação bem simples, pessoal, porque a desobediência civil é, sem dúvidas, a melhor forma da gente protestar contra o que está acontecendo, mas eu não vejo isso como um momento. Eu vejo que antes a sociedade brasileira precisa chegar ao ponto de entender o que está acontecendo. Desobediência civil é uma forma de não obedecer às regras civis. Aí vamos imaginar que de uma hora para outra, todos os brasileiros, através aí de um grande líder progressista, todos os brasileiros decidam coisa do tipo, olha, vamos boicotar o sistema financeiro, vamos todos agora parar de pagar a conta de luz para que o sistema financeiro pare de uma vez, né? Vamos todo mundo parar de pagar as contas, para com isso o governo cair. É uma forma de desobediência civil. Então qualquer tipo de coisa que você faz, você não está cometendo um crime, mas você está complicando as situações sem cometer crime, ou seja, dentro do seu direito, simplesmente infringindo uma regra civil, todo mundo vai deixar de pagar uma conta, ou então todo mundo vai deixar de ir trabalhar, todo mundo vai deixar de fazer o que é rotineiro, são formas de desobediência civil e é uma saída muito interessante para a situação política de hoje. Porque eu não acho inteligente tentar ir para a rua quebrar tudo, eles vão descer cacetada na esquerda. Eu acho que nesse momento, a desobediência civil, não nesse momento, quando o brasileiro perceber que foi feito de bobo, porque agora o brasileiro ainda está nessa ainda de mamadeira kit gay do Bolsonaro, depois que o brasileiro perceber que foi feito de otário, talvez a desobediência civil seja uma saída para antecipar as eleições. Mas vamos ver, talvez o brasileiro vai curtir as coisas que estão acontecendo, né? Galério Costa, boa noite, Léo, você está gravando live demais. Está branco, precisa pegar um sol. Falando sério agora, quando iremos nos levantar? Galério Costa. Olha, galera, eu acho que agora é momento de deixar o povo brasileiro sentir
a lambada do chicote do Bolsonaro. Não é hora de se levantar, porque se a gente se levantar agora, a gente vai tentar atrapalhar um governo que só tem para ajudar o brasileiro. Olha, o governo Bolsonaro só tem educação a oferecer. Eu fiquei 3 anos aqui pelejando para tentar ensinar para as pessoas o que é pobre de direita. Falo sério, não estou brincando não. Por 3 anos eu fiquei fazendo vídeos tentando ensinar a consciência de classe, explicar para o brasileiro o que é o pobre de direita, e falo isso pelo resultado dos meus amigos mais próximos. Foi preciso o Bolsonaro ser eleito e começar a soltar lambada no lombo do brasileiro para o brasileiro começar a aprender. Então, digamos que não podemos perder esse Bolsonaro que de opressor virou educador e começou a mostrar para o brasileiro o sentido do que é ser pobre de direita, consciência de classe. Tudo isso são coisas que só o Bolsonaro tem para oferecer. E a gente não pode tirar do brasileiro essa oportunidade de aprender, principalmente a oportunidade do pobre aprender que é pobre. Olha que coisa difícil ensinar para o brasileiro, né? Tava tão difícil para explicar para o brasileiro que o pobre, olha, você é pobre. Tava difícil demais explicar isso para o brasileiro. Eu lembro que a Jennifer estava falando comigo sobre umas tias dela, né, que, olha, mais difícil é minha tia entender que ela é pobre. Eles acham que são ricos, né? Pessoas extremamente pobres que são obviamente maleficiadas por essas medidas do Bolsonaro, mas acham que são ricos, votaram no Bolsonaro. Então o Bolsonaro está dando para a gente essa oportunidade do próprio eleitor do Bolsonaro perceber que é pobre. Então não podemos perder isso, temos que agradecer a Deus por esse Bolsonaro educador, né, de opressor virou educador. Temos que curtir esse momento em que a lambada do chicote bolsonariano ataca exatamente o seu eleitorado. É exatamente o eleitorado do Bolsonaro que vai levar muita chicotada nos próximos meses e talvez nos próximos anos. Então, nesse momento, eu não posso mais falar aquela outra frase porque me falaram que é uma frase muito conectada à ideologia do estupro. Então, eu tirei aquela outra frase, mas eu ainda vou usar a frase "é melhor já ir se acostumando". Então, eleitores do Bolsonaro, vocês serão chacotas por pelo menos 4 anos. Então, é melhor já ir se acostumando. Deixa eu agradecer aqui vocês pelas participações hoje. Deixa eu pedir vocês que não abandonem essa transmissão, isso porque agora começa a reprise. Então, nesse momento, peço vocês para assistirem aí a reprise. Agradeço, muito obrigado e até mais tarde no programa Léo ao Quadrado, às 5 da tarde, no Brasil 247, TV 247 no YouTube.